Olá, seja bem-vindo ao podcast Sindistal. Esse programa é patrocinado pelas empresas associadas do Sindistal, do Grupo Gás, do Grupo Elétrica, Mais Solar e o Grupo Mercado Livre. Estamos aqui gravando mais um episódio e o tema que nós vamos tratar hoje é um tema que daria, na verdade, uma série de Netflix, né? O tema é eficiência energética. E para nós conversarmos sobre esse tema, nós convidamos o Francisco, vice-presidente do Secov Rio, nosso parceiro, né, que está mais uma vez vindo. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado pelo convite. Felipe Meyer, da Sistab, associado do Sindistal, empresa especializada do setor, já com anos aí, cada um vai fazer uma apresentação mais profunda, mas Obrigado, já agradecendo Ademar, pelo convite. Pela presença, e o Pedro Paulo, da empresa Sage, que também está conosco, nossa associada, para a gente poder explorar esse tema. Eu vou pedir para que cada um se apresente, né, num primeiro momento, começando aqui pelo Francisco, depois o Pedro e o Felipe. Bom, meu nome é Francisco Lounds, eu tenho 18 anos de experiência em condomínios, né, atuando diretamente com condomínios. A família tem 88 anos atuando com condomínios, então é pouco tempo. E sou, nesse momento, vice-presidente de comunicação e marketing do Secov Rio, né, tentando justamente atuar nessas frentes, diversificar, levar mais conhecimento para os nossos condomínios, para os nossos moradores, né? Tentando levar um condomínio, fazer o condomínio ficar melhor. Bom, maravilha. Bom. Pedro? Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade. Bom, eu trabalho na Sage, né? A Sage é uma empresa especializada em eficiência energética, energias renováveis, e um tema aí que está sendo mais recentemente abordado, que é o de descarbonização, né? Nós temos atuado aí aqui no Brasil e até fora do país também, né? Então tivemos oportunidades de estar trocando experiências, né? Cada vez que você vai atuar, seja localmente ou seja fora daqui, você tem a oportunidade de exercer um pouco daquele seu conhecimento e também vai estar trocando experiências aí com outros atores do mercado, né? Então, isso tem sido muito construtivo e, apesar aí desse tempo, né, que a gente já vem atuando no mercado, mais de 30 anos, a gente continua aprendendo a cada dia, né? Então, estamos sempre dispostos a contribuir com ótimas soluções aqui para os condomínios. Espero que a gente possa estar discutindo isso aí de uma forma bem didática, né? Vamos dizer Maravilha. assim. Felipe? Boa tarde a todos, Felipe Meyer. Eu sou membro aqui do Sindistal há muitos anos. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu sou sócio da Sistab Energia, uma empresa dedicada a no-breaks, grupos geradores a gás, isolamento térmico, eficiência energética, tudo que puder fazer para ajudar nossos clientes, nós estamos aí para ajudar. Nós não só focamos em condomínio, focamos em indústria, comércio, mercado financeiro, 36 anos nessa luta. Além disso, eu sou conselheiro na Firjan, na FAPERJ, na UFRJ, diretor na Firjan. Temos várias frentes aí de parceria, de trabalho em conjunto. E um dos mais fortes aliados que eu tenho é o Sindistal, que está sempre com a gente aí, desenvolvendo soluções novas, trazendo novidades. E aqui mais uma, trazer informações para o nosso público, para os nossos aliados, amigos, sócios, parceiros, e para os condomínios, principalmente, que estão precisando dar uma atualizada na parte de eficiência energética. É um prazer estar aqui com vocês. Bacana, prazer é nosso. Para começar essa conversa, nós temos aí alguns pontos que a gente já pretende marcar, né? Primeiro, é a questão tecnológica, que a gente vai tentar conversar da melhor maneira possível para que quem está escutando a gente possa entender como a tecnologia está avançando e está avançando rápido, né? E o segundo ponto, que é um ponto que também é a preocupação de condomínios, de clientes em geral, que é a questão da viabilidade da implantação de um projeto de eficiência energética, né? Por que eu queria começar fazendo essa provocação? Porque hoje nós temos, né, quando nós entramos no cenário de energia, todo mundo concorda que a conta de energia poderia ser menor do que é. Positivo.
Né? O nosso custo da energia é um custo caro, sobrecarregado com tributos, com impostos, que na maioria das vezes o cliente final, e isso independe do grau de consciência desse receptor da conta de energia, a sensação que ele tem é que a conta é uma conta alta e que impacta significativamente dentro de um escopo de custo mensal. Dentro disso, a gente olha para o que nós podemos fazer para reduzir essa conta de energia, né? E quando nós temos a prateleira das opções de reduzir a conta de energia, hoje nós escutamos as seguintes vertentes, né? Olha, vamos colocar um sistema solar, porque o sistema solar ele vai me dar um crédito para compensar com a minha conta de energia, isso vai permitir que o meu custo final ele seja reduzido de uma maneira muito forte. Bacana. Para um outro recorte de clientes, eu tenho a partir de janeiro desse ano o Mercado Livre, que para todos que estão ligados na alta tensão, eles têm a opção de migrar e não deixar de ter a concessionária como uma fornecedora, mas entrar um novo agente no processo, que é o comercializador, que em função da corretagem que vai ser feita dessa compra de energia, vai poder me conceder um desconto de 10, 20, 30, talvez até 40% de economia nessa conta. E entre um e outro vão começando a aparecer outros modais, né? A energia por assinatura, que eu posso assinar um desconto em função da utilização de um pedaço de uma usina que eu não tenho como colocar no meu telhado, mas que eu uso numa usina distante, aí vai me dar ali 10, 12% de desconto. E de uma maneira muito rápida, né? Isso é uma leitura que eu acho mais ou menos de consenso, o cliente final ele não quer o trabalho. Exatamente. Ele quer uma solução rápida, objetiva, que ele consiga entender. E esses modais só requerem, basicamente, a assinatura, com exceção da estrutura de usina solar, a assinatura de um papel. Eu assino um papel, vou ter um desconto de 10%, 12%, ou de 10%, 20%, 30%. E dentro desse cenário, existe um cenário que já vem lá de trás, né, da engenharia, da técnica, que é a eficiência energética, que prega e resiste em pregar e insistir na seguinte questão: a melhor maneira de eu cuidar da economia de uma instalação é o uso inteligente e racional desses recursos, de tal maneira que eu não vá para um ambiente de racionamento, como nós vivemos lá em idos 2000, 2001, que diz o seguinte: não tenho energia para todo mundo, então a gente tem que fazer uma regulação dessa capacidade de uso. Ou ir para aquilo que até hoje ainda permanece, que é o uso consciente da energia. Isso é, eu quero usar, mas eu preciso usar bem para poder conservar essa energia e também economizar no uso dessa energia. Dentro desse cenário, quando nós vendemos a ideia da eficiência energética, né, existe duas dificuldades. Primeiro, aqui eu preciso conscientizar as pessoas de que ela ainda continua sendo a melhor solução do aspecto da engenharia, porque ela garante o uso consciente dos recursos e que eu não vou perder conforto com isso. Eu mantenho o meu conforto e economizo a minha conta. E do outro lado, do aspecto do investimento, que o investimento hoje, diferente do que era no passado, eu tinha que receber um cronograma em que eu tinha que fazer um estudo daquilo que eu projeto na minha economia e chegar lá, né, naquela economia. Para isso eu tinha que desembolsar um valor e tinha que gastar um cronograma também para isso. Quando hoje você já tem uma série de modalidades comerciais em que você permite até contratos de performance, em que a empresa, a consultoria, ela se apresenta a você, ela faz o estudo, ela divide o risco
daquele negócio com você, de tal maneira que o cliente, embora impactado pelo fato de não ser só uma assinatura de papel, existe um caminho, um cronograma que vai envolver obra, reforma, mas também mudança de cultura desse uso versus o modelo atual. Eu acho que para a gente começar a conversa... Você já conversa com uma conversa muito rica já, né? Eu queria trazer alguns elementos que eu acho que é o que paira na maior parte das pessoas quando elas pensam o seguinte, e já indo direto para o cerne do nosso assunto. Eu quero fazer eficiência energética no meu condomínio, no meu prédio, certo? Como é que isso acontece sob a ótica dos consultores que hoje vendem essa solução para condomínios? E dentro disso a gente vai passando por cada insumo. Top. Isso aí. Eu queria começar a comentar. Recentemente fui visitar um condomínio na Lagoa e a síndica nos recebeu e falou o seguinte: eu não entendo nada disso. E aí começa o problema. Eu falei: se a senhora não tem alguém aqui no prédio que entenda? Ela falou: não, você pode se preparar, eu vou montar um comitê aqui dentro. Vai vir um engenheiro da Eletrobras, um engenheiro de Furnas, um engenheiro de segurança do trabalho e um engenheiro eletrônico. E na segunda reunião estava esse grupo lá. E aí você consegue fluir muito melhor. Porque realmente, se conseguir encontrar uma pessoa administrativa, coitada da pessoa. Nesse universo de tecnologias que você acabou de mencionar, solar, eficiência energética para cá, eu economizo aonde? Vou vender energia, vou botar um banco de baterias para usar à noite, a pessoa fica doida. Ou você tem um fornecedor, um parceiro de confiança que consiga fazer uma consultoria e te apresentar essas soluções, qual a melhor solução de todo esse universo para você, ou você vai ficar com um monte de fornecedores, que nem um louco, um monte de contratos, cada um com a causa jurídica mais doida que a outra. Uns financiam a obra, financiam a instalação, botam o monitoramento, outros não financiam nada, você vai ter que pagar tudo. E é para onde é que você vai? Então, realmente é muito complexo o que você falou. E quando você vai na parte cultural, para mim é mais complicado ainda, porque você, às vezes, você tem funcionários no condomínio que em casa não pagam contra energia, está no gato, e ele tem a cultura que ele traz de casa de deixar a luz acesa, o ar-condicionado ligado, porque ele mora, às vezes, numa comunidade, um funcionário do condomínio, alguém que presta serviço lá. E dessa cultura, você trabalhar isso dentro dos funcionários do condomínio, de como economizar, é um trabalho enorme isso aí. E para quem está do outro lado, para o síndico, normalmente, que vai atender as empresas, ele fica louco com um monte de proposta. E como analisar essa proposta? Eu lembro até que no Sindistal, nós fizemos uma proposta nossa de fazer uma cartilha de como você avaliar as propostas no Mercado Livre. Como equalizar, né? Para equalizar. E está lá, disponível no site. Está disponível no site, exatamente por causa disso. Porque você chega, qual proposta do mesmo assunto, qual proposta me atende e qual está fugindo do é necessário, né? Então, criar essa cultura, educar o pessoal, acho que faz muita a necessidade nossa de fazer isso, né, de ensinar, e realmente muito difícil para o síndico na hora de comprar. Então, procurar uma empresa de consultoria, procurar uma empresa recomendada, procurar gente que ele já usou em outros condomínios próximos, que ele conheça como referência. Pegar referência. Pegar né? referência. Pegar referência, conversa com o outro síndico, vai até o outro síndico. Não adianta só propaganda no site, ligar para o síndico do outro prédio, conversar com ele. Não é por rede social que você vai achar o melhor. Porque às vezes o contrato é bom, mas a obra não foi boa, né? Atrasou prazos ou não cumpriu o que tinha que cumprir. Então, assim, é uma missão difícil, né? Mas nós temos empresas aí muito competentes para fazer isso. Estamos nós aqui nessa luta há muitos anos, né? E a gente sabe que tem empresas que vão prestar um bom serviço, vão fazer. Agora, para o síndico é bastante difícil, sim, e ele tem que estar assessorado com uma engenharia, com uma equipe técnica. Foi muito engraçado que o engenheiro de segurança do trabalho, quando chegou, eu falei: mas você é engenheiro de segurança do trabalho? Você entra depois na história. Eu falei: mas esse aqui trabalhou em Furnas, esse na Eletrobras, esse aqui é engenheiro eletrônico, não lembro a empresa que ele trabalhava. Eu falei: agora o time está montado. Não são todos os condomínios que vão ter essa equipe, né? Esse time formado. Tem muitos condomínios que não vão ter engenheiro nenhum. Mas todos os condomínios têm Secov, né? Mas o Secov não tem corpo técnico para isso lá dentro, né? Agora tem o braço do Sindistal. E esse é o assunto que eu falei, isso. Ou então procurar o Secov, procurar, né, o sindicato que está aliado a você para poder te ajudar. Exatamente. O Secov abre as portas CREA, como primeiro passo, né? Como primeiro passo para acolher o condomínio. A gente tem um atendimento jurídico muito forte, né? Para quem é associado, para quem paga as contribuições em dia, o condomínio que paga as contribuições em dia pode ir lá bater na porta, vai ser atendido imediatamente. E aí a gente com certeza vai encaminhar
o melhor caminho. Nem que a gente consulte, por exemplo, o Sindistal primeiro. Isso. O Sindistal, esse tipo de atendimento, não, manda para cá que a gente vai resolver. Então a gente vai encaminhar e com certeza o síndico vai ter pelo menos uma luz, né? No final do túnel, Fundamental, né? Fundamental dar esse apoio, porque senão é realmente muito difícil, né? Informação, como que a gente está fazendo aqui hoje. Né? Informação. Pedro. Pedro. Bom, tá, obrigado aí. Acho que foi muito bem abordado o assunto, né, pelo Felipe, né? O Aldemar aí fez uma provocação bastante ampla, né? E realmente talvez eu possa contribuir um pouco, dividindo aqui os temas, né? Nós falamos aqui sobre contratação da compra de energia, né? E aí tem placa solar, tem Mercado Livre, tem locação de usina, e aí você tem... A gente até no outro podcast que saiu o primeiro episódio já, a gente tratou sobre isso especificamente. Então, quiserem, vão lá, ouçam o episódio 24, se eu não me engano. 24. Né? Então, é a questão do fornecimento de energia, né? E o outro é o consumo, né? Então, obviamente que a melhor solução é você combinar essas duas vertentes aí, vamos chamar assim, essas duas componentes, e ter o benefício máximo, né? Isso aí vamos lá, é a meta da excelência, né? Mas você, evidentemente, não precisa começar por tudo, né? Sim. Você pode fazer uma abordagem por etapas. Exato. Né? O que nós temos colocado é que existe como é que eu tomo essa decisão, né? O Felipe comentou aqui que o síndico não é esse único caso, mas a grande maioria ele tem um conhecimento técnico limitado. Né? Sim. E, por outro lado, eu já ouvi isso de alguns síndicos também, que eles têm eles entendem que a expectativa do condomínio é de que ele tome muitas decisões. Vai resolver tudo sozinho. E seja aquele, né, o super... Não, nem deve, tá? Nem deve. Nem certos deve. tipos de coisa, depois a gente aborda isso pontualmente, questão de aprovação em assembleia, Sim. dependendo do montante. Montante a ser gasto, com certeza, tem que ter algum tipo de aprovação. De né? balizamento Tem que consultar pelo menos o conselho, dependendo do valor. Ele tem que consultar a convenção do condomínio. Entendeu? Para entender se tem algum patamar ali pré-estabelecido. A gente pega convenções, o síndico pode gastar até 25 mil ou X% da arrecadação, entendeu? Em obras de reparos. Acima Ele tem uma disso, liberdade ali. Né? Ele tem que consultar. Algumas convenções versam sobre isso, tá? Mas a maioria talvez não. Certo. Então, como você se informar para tomar uma decisão sobre isso? Um ótimo instrumento que existe é o que nós chamamos de diagnóstico energético. O diagnóstico energético é um planejamento que é feito, obviamente, contrata-se uma empresa especialista ou se faz dentro de um contrato de performance, como mencionou o Aldemar, e você ali faz um mapeamento dessas opções. Olha, se eu fizer isso, contratar no Mercado Livre, ou colocar placa solar, ou eu vou ter esse resultado. Nós falamos aqui sobre uso final, né? Então, ar-condicionado, iluminação, que é o mais significativo, às vezes elevadores, né? Bombas, tem condomínios que têm uma carga de bombas muito grande. Então, a gente ter quais soluções onde eu estou e que soluções eu posso adotar para reduzir isso. E qual é a atratividade econômica? Qual o payback desse projeto, né? Então, isso é importante saber. O diagnóstico energético ele responde a essas questões todas. Ele te dá esse mapeamento. Né? Indo aqui um pouco para o específico, né? A gente ouve muito, né? Eu já tenho LED aqui no meu condomínio, Sim, já fiz eficiência energética. Tudo que dá para fazer em eficiência energética, eu já fiz. Exatamente, eu já estou aqui lá na frente, né? E aí você vai ver... LED de má qualidade. Um LED de má qualidade. Eu falei, quanto tempo demora para você trocar esse LED? Não, isso aqui dura quase um ano, pô. Hoje em dia você tem tecnologias que vão durar mais de 5 anos. Isso. Né? Tem LED que dura mais de 5 ligado anos. direto. Direto.
Não adianta comprar o mais barato. Não. Tem todo um contexto, não é só o LED, a luminária é especial, a chapa de reflexão é especial, É isso, né? o reator é especial. Eu vou mais, não só, a gente falou da luminária, né? Às vezes substituir o tipo de luminária que o condomínio tem é muito importante. Você reduz a metade. Entendeu? Porque você vai só trocar a lâmpada incandescente que você tinha numa luminária embutida no teto e acha que vai estar melhorando. Não, você não vai estar melhorando a iluminação, a eficiência não vai ter. Às vezes a luminária tem... A lâmpada nova tem um foco de projeção diferente da que você tinha anteriormente, você não está melhorando a iluminação, né? Tá perdendo no final das contas. Está gastando menos, mas o condomínio está perdendo em iluminação. Às vezes focar em um projeto de substituição, às vezes, de luminárias. Que, olha, eu vou falar que não é caro, a gente não está falando de luminária de sala, né? Aquela cheia de cristal, penduradinho. É barato, tá? Nós já tivemos casos de tirar 2 lâmpadas de LED tubular e botar uma. Sim. E ter a mesma iluminação. Porque... Então você teve a metade do consumo. Eu quando fiz a faculdade, passei pela coisa do Procel, né? Tive na UFRJ visitando uma parte de eficiência energética e logo trouxe para a nossa empresa, adotamos as luminárias com refletor de alumínio polido. A gente tinha luminárias de 4 lâmpadas, entendeu? Passamos a ter luminárias de 2 lâmpadas, entendeu? Utilizando lâmpadas, aí a gente passou a não ir nem para a lâmpada branca, fomos para a lâmpada do meio do caminho, que é de 4.000, 4.500 na época, né? 4.000 hoje em dia, aí, que a gente usa até hoje, entendeu? Os síndicos vão estar falando, isso é luz amarela ou luz branca, né? Que é 6.000 ou 3.000, né? Que é o que normalmente você encontra no mercado. Mas mesmo em lojinhas aqui no centro, no Palácio das Ferramentas, por exemplo, a gente encontra lâmpadas de 4.000, né? Tubulares ainda, bastante disponível. Então, voltando aqui para o Pedro Paulo aqui continuar, que eu interrompi ele. Nada, não, tranquilo. Vamos passar aqui, por exemplo, quando a gente fala de ar-condicionado, né? Também é comum a gente... Grande vilão. Né? A gente é comum ouvir que, olha, eu já estou usando o split. Né? A gente usa até outros termos ali que parecem com esse. Mas estou usando o split. E isso como se isso fosse a condição suficiente, igual o LED, né? E não é. Um dos principais erros que eu vejo é o subdimensionamento, né? Achar que comprar a máquina mais barata, menor, né? Capacidade sem dimensionar para o ambiente. Dimensionamento é um pecado. Que aí você vai acabar com a máquina, ela vai destruir a máquina, ela vai se deteriorar muito mais rápido. Ela trabalha direto, né? Essencialmente por isso. Ela não consegue atingir aquilo. Eu sou professor de automação no curso da pós-graduação de eficiência energética e a gente toda hora vem com esse tipo de situação. Além da questão da etiqueta. O pessoal não olha a etiqueta. Do selo do Inmetro, né? Exatamente. Com o selinho do Procel do lado. A etiqueta ENSE lá do Inmetro, né? Que classifica pela letra, né? A, B, C, D, e agora tem A+, A2+, A3+, que são mais eficientes. Então, ela se tornou um pouco mais rígida agora, né? Para geladeiras, se eu não me engano. Para ar-condicionado também. Para ar-condicionado também. Porque o que acontece? Você tem uma validade para aquela etiqueta. E aí, como a tecnologia está evoluindo muito rápido, você acaba tendo um equipamento lançado ali 6 meses depois que foi colocado a etiqueta naquele que não era, que era o mais eficiente na época, mas agora você já tem o melhor que ele. Sim. Aí começou esses mais que vai seguindo aí um pouco até o que é feito aí nos Estados Unidos e Europa, eles usam muito esse tipo de etiquetagem. Então, é uma outra questão. A gente e levam mais a sério também, né? Em países de clima frio, como eu comentei com você, que acabei de vir do Canadá, eficiência energética doméstica é um assunto tratado como... por quê? Porque lá o peso da energia elétrica para o indivíduo é muito grande, no aquecimento da casa, no aquecimento de água, né? Então levam muito a sério, em países como o Canadá, a eficiência energética. Eu queria entrar com outro assunto aqui sobre refrigeração também. Nós, além de cuidar da refrigeração, nós temos um material que a gente trabalha, que é isolamento térmico, que é simplesmente isso aqui.
né? Que, sei lá fora é Milar, de dois janela lados, aqui é o dupla. princípio da garrafa térmica, como se fosse duas placas de metal, com EPS no meio, que é o famoso isopor, só que ele é inflexível. Né? E esse material, você se pegar numa sala que você vai botar um ar-condicionado da sua instalação de 10.000 BTU, você passa para 7.000 BTU. Então você economiza na compra do equipamento Isso. e você economiza na conta de energia. Muitas vezes alguns clientes ligam para a gente e o aparelho do quarto do meu filho está muito quente. Então ele bota isso aqui na parede do quarto, bota gesso, ou outro material que ele queira, de decoração, porque isso aqui não é para ficar aparente. E ele abaixa a temperatura do ambiente. Isso em fábricas, galpões, condomínio, quadras. Muitas soluções. Muitas soluções. O pessoal usa isso em motorhome, Kombi, tem N, barco. É um isolante. Qual a temperatura que cai, é a curiosidade de todo mundo? Em torno de 6 a 10 graus. Impressionante. Tecnologia, né? E isso é Ele um isola tanto fabricante para dentro quanto para fora, pra né, fora, Francisco? né? Ele tem branco também, ele tem prata, ele tem preto, que a gente chama de black, né? Então, dependendo da situação, você pode... Black o pessoal usa mais em estúdio, mas branco para escritório, tem placa de 20 milímetros, tem vários... Mas isso é uma solução sensacional na parte de aproveitamento de energia, de calor, essas coisas. Não, Queria entrar. Totalmente. É uma solução super inteligente. Super. Totalmente. E outra coisa, você botou isso aqui uma vez, isso aqui dura 200 Na verdade, anos. isso daí é eficiência energética na veia. Na veia, né? na veia. Igual também aquela do película no vidro, né, para você escurecer. Faz ali, diferença. né? Faz uma grande Película diferença. de qualidade, de novo, né? Sempre. Não adianta botar a mais baratinha. Essa questão de você maximizar o benefício é importante ter como saber avaliar. Então a gente procura, além de mostrar uma solução com avaliação econômica, porque isso é importantíssimo, saber quanto custa, quanto economiza e qual o retorno que aquilo vai dar, nós também incluímos a parte de capacitação. Que é isso, você mostrar, olha, nós estamos trocando aqui as lâmpadas, os LEDs, por esse tipo aqui mais eficiente. Então, no futuro, quando você for fazer a reposição, por favor, não compre mais aquele. Então, aquele que não é eficiente. Aí você faz uma mudança no protocolo de compra ali do condomínio, entende? Então, isso é uma coisa importante para que no futuro você não volte a ter aquele consumo elevado que tinha e perca esse esforço todo que foi feito. Substituição elevada de produto, de um monte de coisa. Totalmente. São medidas simples, mas que vão impactar na questão da cultura e no hábito. Tem luminárias que nós trabalhamos que você dá garantia de 5 anos. E o reator, ele é externo, porque a lâmpada LED, ele tem uma plaquinha dentro. Essa não, ela não tem a plaquinha dentro, é externa, porque o que queima é essa plaquinha. Por causa da variação de energia muito constante, interrupções e voltas de tensão muito alta. Então você arranca essa plaquinha, põe outra no lugar e está resolvido o problema. O que você baixa de custo de troca de lâmpada isso. Né, de mão de obra, que a gente não lembrar de mão de obra. Aquele módulozinho, você É um está falando que módulozinho vem junto da lâmpada LED hoje em dia, né, das isso. luminárias. O drive. Exato, esse drive, ele é externo da lâmpada, porque é ele que estraga. Então a lâmpada montada, você vai lá, arranca o drive, espeta outro e acabou o problema. Exatamente na mão de obra. Se isso dura 5 anos, eu só troco o drive, o que eu poupei de mão de obra disso... Né? E a gente nem entrou nesse assunto ainda da mão de obra, que é outra dificuldade muito grande, né? Ter boa mão de obra dentro do próprio condomínio para manutenção, tudo isso, né? Você tem que criar a cultura que você falou, você tem que educar, você tem que ensinar como é que funciona. Mas continua. Você tem que dar limite até onde tem que dar limite, até onde não pode. Isso. A gente estava falando aqui da questão das economias. E você já concluiu, Pedro? Não, eu ia só falar aqui do... Não, desculpa. Não, tranquilo. É que as ideias vão borbulhando aqui. O tema é o que a gente falou, dá para fazer uma série da Netflix. Verdade. Dá para fazer uma série, né? E nós somos entusiastas desse tema. Então, vocês pegaram 2 entusiastas aqui que fazem questão não só de entregar um bom produto, mas que o cliente entenda o que ele está comprando ali, o que ele está recebendo, né? Então, só para fechar, é a questão da gestão, né? A gestão ela é o que te possibilita
como eu vou controlar se eu, com o passar do tempo, eu estou mantendo aquele desempenho melhor que eu consegui, né? Ou se eu estou melhorando ou piorando. Então, você dotar o condomínio ou prestar uns serviços que cubra essa função da gestão energética, talvez num condomínio como esse, com 4 engenheiros, isso possa acontecer, né? Não quer dizer que todos sejam especialistas no uso eficiente de energia, né? Então, a gente sabe disso, né? Mas é importante a gente não perder de vista a questão da gestão energética. E nós temos, como o Felipe comentou, a gente tem entregue soluções que o síndico só precisa assinar um contrato, né? O condomínio pode assinar, não precisa fazer investimento. Sim. Tudo isso pode ser entregue ali de uma forma com cumplicidade, né? Então você está entrando junto com. Eu vou pedir para você, para a gente talvez trazer, né? Talvez ponto a ponto, a gente falou de lâmpada, a gente falou de ar-condicionado, mas para a gente trazer outras sugestões de outros casos, na verdade, de aplicação direta em condomínios ou que sejam aplicados em outros. Por exemplo, meu condomínio tem aquecimento de piscina, né? A questão de elevador, eventualmente, se vocês veem alguma solução para elevador, como é que o síndico consegue diminuir? É claro que tem aquele básico, né, de o elevador muito antigo consome muito mais, porque tem as chaves, não sei o que, o elevador moderno vai usar menos, né? A questão de bombas, o que vocês veem? Dá um panoramazinho geral, a gente abordar rapidamente, é claro, né? Para a gente... e aí, questão de investimento também, né? Não, olha, trocar bomba, por mais que pareça caro, vale a pena do que uma bomba de 40 anos, esse tipo de... fator de potência dos motores. Dica para os síndicos, principalmente é isso, fator de potência dos motores. Os motores normalmente antigos têm fator de potência 0,8 e os motores novos têm fator de potência melhor. Né? Isso é um ponto que tem que ser avaliado. Dependendo do uso desse motor, isso vai fazer diferença na sua conta. Certo? Isso. Vamos lá, Pedro. O que é fator de potência? Agora eu vou deixar ele esclarecer. Eu queria dar um adendo nessa questão antes do Pedro, motor, porque a gente tem um caso aqui que a gente gosta muito de contar, porque eu acho que reflete muitos outros casos. Uma vez um associado do sindical me chamou para ir num condomínio com ele, porque o síndico estava numa dúvida de uma consultoria que disse para ele o seguinte: olha, eu tenho 4 blocos aqui, nos 4 blocos eu tenho 4 motores de 50 CV. Nossa. Com 4 reservas. É bacana, pô, motor de 50 CV, se foi recomendado para colocar um inversor de frequência, que, desculpa o termo técnico, é um equipamento que eu vou colocar lá que pode permitir uma boa redução desse consumo. E eu fui lá porque eu queria entender o caso. Só que quando nós chegamos lá, o caso era o seguinte: eram 4 motores de 50 CV, porém, os motores já tinham 40 anos. E já tinham passado por cerca, na lembrança do porteiro mais antigo, pelo menos umas 6, 7 manutenções de enrolamento. E aí o consultor que estava com, o associado que estava com a gente na ocasião, deu a recomendação que eu acho super correta, que é a seguinte: olha, não coloca inversor de frequência nessa bomba. Por quê? Você vai queimar de novo a bomba e não vai ter a economia que você quer. É muito mais viável a nível de payback, de investimento. Olha, o motor já tem 40 anos, o ativo dele já foi pago, 4 vezes. Já tá na hora já de, com base nessa nova tecnologia de motores, fator de potência ali, 0,96, rendimento alto e tudo mais, eu já não preciso, posso até depois colocar ainda o inversor, mas coloco uma solução de uma bomba mais eficiente. Eu tô lembrando desse caso. Faz um plano de substituição, faz um plano, né? programa aí. Um de cada vez, Só estou falando isso porque você comentou, veio à mente. Isso não é um caso de um só, não. Já apareceram várias vezes esse tipo de situação. Inversor de frequência, para dar uma esclarecida mais rápida, você controla a frequência. Quando o motor parte, se ele consome 1 kVA, ele parte e consome 6, 7 kVA. Você põe um inversor de frequência, essa partida é uma partida em rampa, uma partida lenta, então baixo consumo, você controla ele muito melhor. É o princípio do amperagem, ar-condicionado. Ele trabalha com amperagem muito mais baixa, o consumo vai ser baixo, ele é muito interessante, se for um motor bom.
Né? motor No tiver em motor condição. velho isso não vai dar certo, vai queimar tudo e vai queimar o inversor de frequência, o motor vai estragar tudo. Então são soluções muito interessantes. Só me veio à memória esse caso aí que eu acho que é. Não, outro dia nós tivemos um caso, o cliente, num circuito nosso que nós fizemos lá, ele ligou um motor de 50 HP que ele tinha esquecido que tinha que considerar e desarmou tudo. Né? Ainda Então, tem essa tem proteção e tal. tem que ter muito cuidado com instalações. Né? Verdade. Mas essa consultoria é gerenciada pelo meu amigo. Bom, só para Pedro Paulo. as colocações são ótimas, né? Um motor ele tem um ciclo de vida contábil de 10 anos, né? Como você falou, né? Tem motores muito mais experientes aí, já sabem como funcionar, 40 anos ali. Mas nesses 10 anos de vida útil contábil, se eu não me engano, 10% do custo no ciclo de vida, ou seja, durante esses 10 anos, o custo dele é compra do motor, mais consumo de energia, mais manutenção. A compra do motor não passa de 10% do custo no ciclo de vida. Então, você deve comprar o melhor motor possível. 70% é O comprar o baratinho consumo você de vai energia. pagar na vida útil dele. Né? Exatamente. Então, o consumo de energia tem um impacto de 70%. E cada rebobinamento, como foi colocado aqui, né, cada reparo desse, Perde a qualidade da fábrica que tem hoje em dia. pelo menos uns Robôs trabalhando no enrolamento, Enrolamentos, né? tudo, Qualidade do produto entregue hoje em dia é muito mais refinado. Né? Então, resumindo como recomendação, não faça o segundo rebobinamento. Queimou uma vez, se queimar de novo, bota um motor novo, com melhor especificação, mais eficiente, que isso vai se pagar muito rapidamente. Isso se paga num prazo aí no máximo de 2 anos. Isso é uma dica de ouro, hein? No máximo de 2 anos. E o que a gente falou aqui do inversor de frequência, né? Colocado no motor correto, ele ainda pode reduzir em 40% o consumo de energia naquela moto. Bastante. Bastante. Dica de ouro. Muito No motor de 40, 50 HP, isso é uma violência. do consumo. E ainda tem a vantagem de esticar a vida útil do equipamento, que evita os picos aí que o Francisco estava falando. Então, o Felipe estava falando, então ele não dá aqueles picos, né? Então não aquece. E até a fiação não precisa ser tão grossa mais, você fiação- começa a ter um monte de ganhos. Aproveitando esse gancho, a gente mencionou rapidamente do inverter, mas acho que ainda é uma coisa que as pessoas não sabem. As pessoas já ouviram falar que o inverter é bom. Não, mas compra inverter porque economiza mais. O que é o inverter? Usando o exemplo da própria bomba que você já mencionou, né? Para a gente entender, explicar, esclarecer o que é o inverter. É isso, ele é um dispositivo eletrônico, né? Isso eu estou falando até no ar-condicionado, né? Ele já Até falou o no inversor na ar-condicionado. bomba, que é a mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo princípio. Isso. Mesmo. Então ele é um dispositivo eletrônico que controla esses picos de energia e, melhor de tudo, ele controla a rotação do motor em função da carga. Então, existe uma relação, uma proporção de praticamente 3:1. Então, se eu fizer uma pequena redução, 1%, na rotação do motor, eu estou economizando 3% no consumo de energia. Bastante. Então, às vezes, pequeno, bom, mas o meu fluxo varia pouquinho e tal, não é o tempo inteiro, não importa. Uma pequena variação dá uma grande redução do consumo. Aí você ganha em conforto térmico também, né? Pelo que falam, porque você não tem a variação tão grande. Exatamente. Porque o motor antigo seria... a questão é que ele fica ligado ou desligado, né? Não tem essa regulação. É como você estrangular um motor para controlar a temperatura aqui, então ele vai esquentar, aumenta a corrente, você força ele a trabalhar, e com o inverter você controla a frequência dele e você vai deixando ele mais suave, mais frio, você força menos ele e ele vai te dar mais conforto. E esse trabalho todo, esse conjunto todo vai te economizar energia, vai te economizar esses picos que destrói também toda a parte de instalação e do próprio motor. Não, você precisa fazer uma instalação muito mais robusta. Muito mais robusta. Então você tem vários maior ganhos, a máquina... vários ganhos usando solução inverter. Ou um inversor de frequência em motores industriais, que seja, tanto faz, é sempre interessante o inversor de frequência. É uma dessas tecnologias que vieram para ficar. Né? Então, É ganho, é muito ganho. só ganho.
A gente pode entrar agora na questão de soluções para condomínios? Vamos lá. Quais as melhores soluções para condomínios hoje? Já que a gente já conversou um pouco sobre quais são os principais vilões dos condomínios, né? Os principais Acho assim, vilões de consumo, né? há pouco tempo nós chegamos condomínios. O que a gente tem para oferecer para condomínio, né? Negócio bom. Nós chegamos num cliente nosso e ele falou o seguinte: eu tenho uma área de 48 mil metros, eu quero fazer uma usina solar. E nós fizemos um estudo para ele e mostramos que se ele entrasse no Mercado Livre, ele ia ganhar a mesma coisa de economia sem investir um centavo, praticamente, né? E ele fechou com o Mercado Livre e o terreno continua livre lá para ele fazer outra coisa. Porque 48 mil metros é uma usina interessante de a gente vender, é interessante. Qual é a solução final para o cliente? Era a mesma. Só que ele ia investir um caminhão de dinheiro, ia ter que fazer financiamento, porque Payback. para ver o payback dele e tudo mais. E nós apresentamos para ele. E ele pediu para montar a usina. E nós é que não recomendamos ele fazer isso, né? Então, assim, acho que a solução ela vem em você visitar o teu condomínio, visitar o teu cliente e ir lá estudar cada caso, né? Cada um vai ter suas dificuldades, onde é que são os gargalos, onde é que estão os maiores problemas. Esse foi um caso. Todo mundo achava que era uma solução maravilhosa, uma usina solar. Até iam vender os energias se sobrasse para os vizinhos. Negativo. Era um investimento violento, alguns milhões. Hoje você tem um problema de segurança, você tem que botar segurança para tomar conta da usina, então, dependendo de que for, você tem problemas com isso. E na hora que você faz um contrato com o Mercado Livre, você fez, que nem a gente falou no início, que você assinou um contrato, a única coisa que passou para o jurídico aprovou ou não, se as cláusulas estão te agradando ou não. E aí você fecha o negócio. É bem diferente. Então, acho que é muito caso a caso, né? A gente tem que ter. Agora, o que você tem visto de soluções aí para os teus condomínios aí? Conta aí pra gente. Agora vamos falar de soluções. Eficiência energética. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu poderia até complementar, mas depois a gente volta nisso. O Francisco puxou a questão da piscina, né? Do aquecimento de piscina. Então, aquecimento de piscina é aquecimento de água. Pode ser para piscina, pode ser para uso comum, né? O Rio de Janeiro ele é descentralizado na maioria dos casos. Em São Paulo ele é centralizado. E o pessoal usa muito gás com o aquecedor, aquele tanque térmico com resistência elétrica, né? E a gente sabe também que muitas vezes a manutenção do sistema ou a gás ou solar, ela não é feita de forma adequada. E Vai aí, deixando só quando para que... E aí a coisa fica funcionando basicamente com o aquecimento de resistência que está lá no tanque. Como ele recebe água quente, né? Ele não tem preocupado. A piscina está aquecida, né? A piscina está aquecida, está tendo ali e tal. Então, o que a gente tem visto aí em muitos casos é uma dessas aplicações aí. O aquecimento elétrico contra a bomba de calor, né? O aquecimento elétrico seria o boiler tradicional, que a gente boiler conhece, a gás tradicional. ou energia, né? Isso, exato. Contra a bomba de calor, ou a gás também. Ela dá um ganho aí de, num barato, 50%. É muita Ou mais. coisa. É muita coisa. Muita coisa, ou mais. Porque a bomba de calor funciona com, a gente chama aqui de índice de rendimento, né? Assim como a gente está falando dos motores elétricos, né? Exatamente. Hoje, tecnologias mais modernas. era na relação de 2,5, agora já está em mais de 5 os melhores equipamentos. Então você tem uma economia muito grande quando adota esse tipo de solução. Mas, como todo caso, né, que a gente está falando aqui, que são soluções técnicas, é bom ter realmente um técnico que saiba como Dimensionar correto, ver a melhor solução, né? Não adianta ir no mercado comprar isso. Você tem que chamar uma empresa especializada. Exatamente. Que faça uma A gente está falando de um investimento grande e de um retorno potencial muito grande. Então, não adianta eu investir alto e aquilo está mal projetado, meu retorno não vai existir. É isso. Eu vou continuar gastando a mesma quantidade de energia ou minha economia vai ficar muito aquém. Coisa é a mesma aplicação para
para a usina solar, é a mesma aplicação para um contrato mal feito de mercado livre de energia, né? Isso. Não adianta procurar o profissional barato para Não. esse tipo de coisa que você não vai ter o ganho que você espera, né? Agora, Francisco, deixa eu colocar um molho. E você que está nos assistindo, saiba o seguinte: embora tenha papel na mesa, Não tem, não, o mas papel tem já ficou papel. para trás há muito tempo. Né? Você, enquanto administrador, né, dono de administradora, como é que você percebe esse apetite para eficiência energética nesse formato? Mais turnkey, de entrar e cumprir as etapas mesmo, de um diagnóstico que traga uma leitura boa e que te dê coragem para caminhar nesse sentido. Como é que é a tua percepção, assim, refletindo uma amostra de todo mundo que está do outro lado? A gente normalmente não atua, a maioria das administradoras, né, por padrão, não atua diretamente dentro do condomínio, né? Então, a administradora normalmente fica mais do lado, como se fosse uma contabilidade, né? Atuando de fora. O que a gente tenta é trazer as soluções conforme a demanda. É claro que isso está começando, o conhecimento está começando a facilitar. Você tem a internet, você tem cursos, você tem tudo mais. Então, a gente tem as feiras que a gente tenta coisa, mas a gente sente que ainda os síndicos não vão tanto. Alguns síndicos se destacam, né? Alguns profissionais se destacam em tentar levar essas soluções para mostrar o seu trabalho, mostrar o seu diferencial, entregar o valor. O importante é isso, tentar mudar a entrega de valor. E como? É complicado isso, né? Porque todo mundo quer que o condomínio seja menor, mas nem sempre o síndico tem dedicação exclusiva Positivo. à coisa. Positivo. Você leva para uma assembleia onde você vai discutir com gente que não tem o conhecimento adequado e às vezes vai aprovar por preço. Tudo é muito difícil. A gente sente que depende muito de vontade. Por exemplo, é muito mais fácil aprovar num condomínio onde eu tenho um corpo de engenheiros como o que ele mencionou, entendeu? Ou dessa demanda surgir sozinha. A solução pronta de só assinar o contrato, essa é mais fácil de adotar. Por quê? Porque não tem risco. A princípio não tem risco, né? Eu contratar com um profissional, com uma empresa ruim, sempre pode ter risco para mim. Eu sinto que é muito complicado, né? As pessoas não querem se chatear, as pessoas não querem ter o estresse, solução, mudança. As pessoas gostam não gostam de mudança, A mudança né, no geral. resistência. É o ser então, humano, né? Isso exatamente. normal. É natural do ser humano querer permanecer do jeito que está, mas todo mundo quer a economia. E a economia só vem com investimento, a economia só vem com mudança. O conhecimento. Exatamente. E isso, às vezes, é difícil de obter. Né? Então, as administradoras, o Secov está trabalhando sempre em tentar trazer diferencial nos eventos que a gente faz, né? Indicando soluções, cursos. A gente tem o Unisecov, que serve como formação para os síndicos mesmo, né? Procurarem, conhecerem. A gente tem palestras que são gratuitas para quem já fez alguns cursos. A gente tem palestras que são abertas ou com valores módicos, só para... Né? O perfil do síndico está mudando? O perfil do síndico está mudando, depende do perfil do condomínio, tá? Porque a gente tem condomínio de todos os portes. A gente tem condomínio de 3 unidades que tem síndico profissional. E você fala, nossa, mas faz sentido, né? Porque fica caro. Condomínio com menos unidades Interessante. é mais caro. Mas, no geral, está mudando. A gente vê os síndicos mais engajados em ir aos eventos. A quantidade de eventos tem crescido, entendeu? Eles têm buscado formação. Por que eu estou te perguntando isso? Porque nesse nosso ciclo de relacionamento sindical e Secov, o que eu tenho visto um pouco à distância, né? Que cada vez mais o síndico ele recebe mais responsabilidade. Sim, Consequentemente, cada vez mais ele está buscando resposta exato. a essa demanda da responsabilidade, até para garantir também a sua posição de cumprir a expectativa do seu papel, né? E nesse andar do desafio que ele tem crescente e também da busca do conhecimento, da informação, ele encontra no Secov ali a âncora dele. Exato. Né? É quem ele
pode olhar e dizer, caramba, tem tantas vozes, ainda mais na área metropolitana, né? É muita Sim. voz falando. A gente tem feito Quando um você se trabalho afasta grande, por mais- exemplo, de tentar crescer redes sociais, tentar melhorar a entrega, né? É isso, participar do podcast com vocês, a gente abriu imediatamente as portas, porque a gente não faz o nosso próprio Não, a gente tá muito ainda, né? feliz Quem com sabe isso. a gente Tá muito vá feliz. fazer mais para frente. A gente está fazendo bastante força no evento. O nosso último evento agora em setembro teve 2.000 síndicos Foi ótimo, presentes. tivemos lá presentes. Então foi um diferencial, porque no evento do ano passado a gente teve 1.100, então já foi um crescimento. Foram mais de 5.000 inscrições. Como é um evento gratuito, né? A gente sabe que o evento gratuito nem sempre vai todo mundo. Então a gente tem visto esse trabalho começar a coisa, e agora a gente está na época de planejamento, e para o ano que vem a gente já vai planejar coisas muito maiores, por começar por um evento que já vai crescer de tamanho, né? Saiu de um espaço em Copacabana que já tinha limitações, e a gente vai para um espaço maior aqui no Expomag para o ano que vem. Ó, parabéns, vamos juntos. Muito bom. E agora o usuário do imóvel, né, ele hoje tem acesso a tudo que é informação. Né? Mas o usuário do imóvel, no geral, é esse que o síndico vive uma vida muito sozinha, como normalmente também categorizam o CEO, o dono de empresa, né, que vive uma vida muito sozinha. Ninguém quer ajudar. É raro cobrar. ter alguém que Ele quer vai ajudar. cobrar, né? Cobrar todo mundo quer, e todo mundo espera sempre redução de valor de condomínio. Eu já fui síndico, né? Né? Então, quando eu ia para a reunião de síndico, só tem essa ideia, essa. Ok, uma proposta disso, uma proposta disso. Não, eu não tenho tempo. Também não. Então, se você traz a ideia, traz a proposta. Né? Exatamente. Vai procurar os fornecedores e traz. Vamos ter 3 propostas aqui para a gente avaliar isso aqui. Já participei, né, fui síndico e sei mais ou menos como é que funciona. Não é fácil. O síndico fica sozinho. É difícil ter um conselho atuante, ter uma comunidade que abrace e ajude com um objetivo comum que, gente, a gente tem que sempre lembrar, condomínio é de todos. Condomínio não é uma entidade pública que deve alguma coisa para a gente é que tem que não estragar o condomínio, lutar porque ele se desenvolva pelo bem dele, não é ficar fazendo fofoquinha num grupo de WhatsApp que vai resolver, é atuação, é parceria, é objetivo comum, entendeu? É só assim que o condomínio vai ficar mais barato, é só assim que o condomínio vai ser melhor, sua unidade vai ser valorizada, porque a gente está falando aqui de eficiência energética, mas a valorização da unidade é o ponto final. Entendeu? Um condomínio que tem bom custo, boa entrega, que eu posso também, a gente está falando de eficiência energética, e o resultado dessa eficiência? Eu vou deixar de gastar? Não, eu posso reinvestir. Às vezes eu não tenho uma piscina aquecida, e com a sobra que eu vou ter na eficiência de troca de lâmpadas, melhoria da iluminação, vou fazer uma coisa no elevador, né? Vou fazer a usina solar, a sobra de caixa, eu posso passar a aquecer a piscina, e a piscina vai ser mais utilizada. Entendeu? Porque a gente está no Rio de Janeiro, não dá para. Isso chama faz calor, né? Faz calor, mas para usar a piscina o ano inteiro faz mais sentido ter algum tipo de aquecimento, por exemplo, né? É isso. Com certeza. Melhorar o condomínio para que a gente tenha unidades mais valorizadas, um condomínio mais valorizado para todos. É o seu patrimônio, de novo, é o seu patrimônio que vai ser valorizado. Eu sou vice-presidente de uma associação de moradores, é a mesma coisa. Né? Você tem que o tempo todo chamar as pessoas, vão ajudar, vão colaborar, vão sinalizar quais são as necessidades participativas. E aí ainda mais a associação, que às vezes a participação não é obrigatória. Não é obrigatória, 30% participa, mais ou menos, né? E é a mesma coisa. Só que o condomínio, todo mundo é obrigado a participar, a vida em conjunto é maior, porque geralmente são prédios, e aí você tem que ter um consenso geral. E aí essa parte de educação que a gente falou, de o tempo todo estar informando, comunicando, comportamental, não é fácil, é a parte difícil. Gente, a gente está caminhando para o nosso encerramento do podcast, é a hora que o pessoal fala, mas é para falar mesmo. Vai ter outras oportunidades, né? Vamos fazer uma série sobre eficiência energética. Vamos ter que caminhar para a série. Que aí a gente detalha cada um, traz exemplos, bota a televisão aqui, explica cada um dos casos. Realmente nós já sabemos que seria um desafio em um episódio só. Porque os últimos que a gente fez, a gente acabou se surpreendendo, né? É verdade, foi longe. Mas a gente, como sempre faz aqui, a gente pede para os nossos convidados deixarem sempre uma mensagem, né, para o alcance
das pessoas que vão assistir Positivo. esse podcast em relação a esse tema eficiência energética, né? E aí eu vou inverter a roda da apresentação para pedir para o Felipe falar primeiro, depois o Pedro, depois o Francisco. Vocês vão olhar para aquela câmera ali da verdade, Ok. que está de frente para vocês, e o Francisco Uau. usa essa nossa de frente aqui, né, para as considerações finais e para a recomendação de você que quer fazer, que quer entender melhor e que quer aplicar a eficiência energética na sua instalação e como um compromisso de vida mesmo, de sustentabilidade, diante dessa pauta que parece tão distante de nós, né, da questão do ESG, da sustentabilidade, mas que se você observar um pouco melhor, né, você vai poder ver que ela já está presente, já está cobrando de nós o nosso posicionamento. Felipe, fica à vontade. Primeiro eu queria comentar um assunto que eu acabei não falando aqui, mas que eu acho interessante. Hoje em dia nós temos grupos geradores a gás natural. Igual você liga um fogão na parede, você liga um grupo gerador de 20 kVA, 200, 300 kVA. Qual é a vantagem disso? Você não tem diesel. O diesel apodrece, o diesel você tem que estocar, você tem que mandar o porteiro abastecer o gerador, você tem insalubridade, você começa a ter um monte de problemas com diesel. Você tem que ficar ligando aquilo toda hora, porque tem que queimar o diesel, senão ele vai apodrecer, porque tiraram o enxofre do diesel por causa da poluição, então ele apodrece com 2, 3 meses. Então, hoje existem soluções, como uma delas, são geradores americanos, né, com 60 anos de indústria, já passando disso. Então, tem soluções interessantíssimas que tiram um monte de problema de vocês. Então, você que é síndico, né, procura empresas especializadas em eficiência energética, procura a gente, não é? Pedro e Paulo, nós somos dedicados a isso, para fazer estudos para vocês. Normalmente a gente não cobra para fazer estudos, a gente vai lá e faz um levantamento, faz uma orientação, vê melhores soluções, e é lógico que a gente vai depois querer fornecer, vai querer participar desse negócio. Mas não deixe de procurar empresa especializada, não fica tentando fazer aventura. Acaba sendo mais caro, e não esqueça que problema elétrico pega fogo, dá muito problema, incêndio, pode machucar gente, risco de vida. Tem muitas coisas envolvidas nisso aí. Nós estamos atualizados, nós somos empresas atualizadas, nós estamos dentro da engenharia, dentro da parte de eficiência energética, ESG, a gente entende todo esse assunto, nós somos empresas modernas, conseguimos conviver bem com as empresas, com os condomínios. Então, chama a gente para trabalhar, que a gente está muita proposta boa para falar para vocês. Acho que esse é o recado. Maravilha. Pedro. Muito bom. Acho que o Felipe Bobei? deu um recado aí Bobei. bastante já abrangente, né? Chamando a atenção aí que alguns interpretam que a colocação do painel solar ele vai atender no caso de falta de energia, mas isso não é verdade, né? Na falta de energia tem que ter gerador ou bateria, porque a geração solar ela está sincronizada, né? Está interligada com a alimentação da Light. Então, foi um prazer, né, estar participando disso aqui com vocês. Eu espero que a gente tenha contribuído para esclarecer que essas iniciativas, elas são iniciativas que visam fluxo de caixa positivo. Não tem cota extra. As soluções que a gente apresenta são soluções sem necessidade de cota extra. Ou elas vão ser pagas com financiamento próprio do condomínio ou com financiamento que nós, especialistas, podemos fornecer nos projetos. Então, você vai ter bons resultados, essas economias podem chegar aí, eu já tive caso de chegar a 80% do custo. Então, são situações que é aquela coisa do ganha-ganha, né? Sustentabilidade com bom resultado econômico. Muito obrigado. Ótimo, Pedro. Obrigado. Francisco. Queria começar falando que trazer a questão do quórum de assembleia, que a gente acabou não falando, ficou no esquecimento também. É importante para o síndico, claro, dependendo do montante, mesmo que seja para contratar uma solução que não tenha custo para o condomínio, procura sempre consultar o conselho e, dependendo da alteração que for, mesmo não tendo custo, aprovar com presença, faz uma convocação de assembleia ou coloca numa assembleia que já vai ocorrer e faz a aprovação com maioria simples dos presentes, que já basta para garantir segurança jurídica contra qualquer coisa, né? Resguardar ele. E quando há investimento,
aí a gente vai falar de quóruns mais habilitados, aí dependendo do investimento a gente pode ajudar o condomínio, orientar qual é a melhor decisão, a administradora também normalmente tem capacidade para isso, né? Então eu venho aqui, agora como conclusão final, abrir as portas do Secov. Siga a gente nas redes sociais, a gente divulga todos os eventos que a gente tem, os encontros de síndico, em parceria também com com a ABAD, né, nossa irmã, com quem a gente tem uma parceria muito próxima, assim como a gente está tendo agora também com o Sindistal. A gente faz muitos eventos juntos, a feira é feita em conjunto, é metade ABAD, metade Secov, então a feira não é um mérito do Secov, a feira também é um mérito da ABAD, que é quem fica, inclusive, responsável por maior parte da parte da programação, né? Em desenvolver o conteúdo, em levar isso para os condomínios. A gente está aqui com a Unisecov, a gente tem a orientação jurídica, a gente tem uma parte muito grande que acaba ficando escondida por trás dos panos para ajudar você, síndico, condomínio, que é a parte legislativa, né? Acompanhamento legislativo, tentando evitar que leis danosas possam surgir e venham afetar o condomínio, e trabalhando justamente em parceria com o Sindistal, com o CREA, com a CAL, com todos os órgãos, né, de engenharia, para tentar levar o melhor ao mercado, né? Para tentar levar luz ao mercado cheio de oportunidades ruins ou muitas vezes até oportunistas, né? Então o Secov está de portas abertas para sempre ajudar você, condomínio, ajudar você, morador, até a ter um condomínio cada vez melhor e bem financeiramente, bem atendido, Sustentável. feliz. Nós queremos. Exatamente. Isso aí, juntos nós vamos mais longe. Eu não posso também deixar de encerrar esse episódio sem agradecer o CREA, né? Nós estamos aí de casa nova, o CREA autorizou que nós fizéssemos essa edição aqui, né? Nesse cenário lindíssimo. Obrigado, CREA, por ter concedido esse espaço para nós. Agradecer os nossos convidados por estarem com a gente, sucesso nos empreendimentos, né? Mas nós continuamos juntos aí na caminhada, e a você que está nos assistindo, que você possa, da mesma maneira que acompanha o Secov nas redes sociais, também possa acompanhar o Sindistal através desse canal. Até a próxima, muito obrigado.